A graça e a paz do Senhor Jesus para todos. Estamos iniciando a nossa terceira aula do nosso curso, hoje aqui na Assembleia de Deus, também no Instituto Encontro com a Vida e também com a Faculdade de Parcela. Nós estamos começando a nossa terceira aula de oratória e homilética. Está aqui o nosso certificado do princípio do médico, quero mostrar para vocês. Você que interessa fazer, toda a matéria, e também o nosso certificado também, no curso nós vamos começar a ter uns dias de missiologia, um curso de missiologia reconhecido pelo MEC, é esse curso aqui, não tem ninguém tem mais, a não ser nosso curso reconhecido pelo MEC, e também com a faculdade Parcela, faculdade do Centro-Oeste, o Instituto Público com a Vida. Deus tem abençoado poderosamente. Nós estamos aqui, hoje nós estamos numa aula presencial com os alunos, mas essa aula está sendo gravada, nós vamos estar colocando no nosso canal, para muitas pessoas também estar participando. Gostaria de lembrar a cada um de vocês, a aula, vocês não pagam a aula, vocês vão estar pagando um certificado de uma faculdade, um certificado com preço promocional de R$200, um certificado com o selo do MEC, está aqui, o nosso curso de oratória e de homilética e outros demais cursos que nós temos na grade. Então, que Deus possa nos abençoar. Nós vamos iniciar a nossa terceira aula, está aí na página número 46. Está na página número 46, a nossa terceira aula. Tá? Então, eu gostaria que os irmãos todos ficassem atentos a essa aula. E que Deus venha nos abençoar poderosamente. Eu sou o pastor Reginaldo Jesus Santos, sou capelão, juiz de paz, terapeuta, psicanalista, formado na Faculdade de Teologia. E até que Deus tenha nos abençoado. Também presidente do Instituto Encontro com a Vida, um instituto que veio para abençoar vidas em nome de Cristo Jesus. Que Deus possa abençoar cada um de nós nessa noite em nome de Jesus. Então, quem já achou aí? Aqui, ó. Então, querido, para você crescer espiritualmente, você tem que tirar todo tipo de preguiça. Tem pessoas que muitas vezes querem assistir uma aula sentar, deitar, Não. Pega a sua Bíblia, fica com a Bíblia do lado, prega um livro, vai ler, pega o caderno, vai escrever. Funciona como um curso. Mas tem obreiro que é muito atuado pelo ministério. É passar a mão na cabeça para lá, para cá. Então, aqui não, aqui é uma aula séria. As coisas aqui não é brincadeira. Essa aula aqui é para abençoar o meu e o seu ministério. Então, muitas vezes, o obreiro não cresce, continua um obreiro anão, porque curso desse, ele fica de fora. Então, nós vamos falar hoje das informações importantes que todos os obreiros precisam saber. Primeiro, nós pregamos para os pecadores, os perdidos. Quando nós estamos falando do curso de oratória e homilética, ou de hermenêutica, nós vamos falar de temas que preparam nós para ter um bom sermão. Nós vamos estar falando de exegese. Isso vai nos preparar para fazer uma mensagem excelente. Então, primeiro, pregamos para os pecadores, para os perdidos. Eles precisam ouvir uma mensagem que eles possam entender, enxergar a visão de Cristo Jesus na vida deles, com a luz de Cristo. Então, se é para os pecadores perdidos, para os desviar, para os afastar, para os domésticos da fé. E esses são as pessoas que nós temos que alcançar, os pecadores perdidos, afastados, desviados. Então, esses são as pessoas que nós devemos alcançar. O preparo do pregador. Como que o pregador pode se preparar para ele? Ter dependência de Deus, capacidade de ouvir os outros. Isso também te ajuda você a se preparar. Outro
ação. Como eu falei aqui, se você depende de Deus, se você tem capacidade, você aprende com as outras pessoas, você tem que ter oração, você tem que ter leitura da palavra, devocional, momento de consagração, de jejum, de propósito, ler bons livros, como eu disse. Tudo isso faz parte do pregador. Você tem que ter uns bons livros, tá vendo? Investe em livros bons, leia. Quem lê pouco, sabe pouco. Quem não lê nada, não sabe nada mesmo. Tem que ler. Outra coisa, você tem que estar atento que os jornais estão noticiando no mundo. Porque muitas vezes, através disso, você vai dar uma grande pregação. Outra coisa, você tem que fazer cursos. Cursos faz parte do preparo do pregador. O pregador que se preza, ele tem que fazer cursos, ele tem que estudar, ele tem que investir no seu chamado, em treinamentos, em cursos. Isso é importante para a vida de cada um de nós. Onde eu vou encontrar ideias para? Onde eu vou encontrar ideia para nossos sermões, pastor? Em livros, os fatos do dia a dia. Às vezes você está pregando, você vai estar envolvendo algo que aconteceu hoje mesmo. Um fato que aconteceu no mundo todo. Então, onde você vai encontrar essas ideias? Um fato de hoje. Um sermão de outros pregadores pode, pastor? Pode. Não é pecado você pegar uma mensagem de outra pessoa e pregar. Presta atenção. Se fosse assim, querido, os pastores não iam vender livro de esboço na rua. Então, não é pecado, não, pastor, não. É pecado você copiar o pastor. É pecado você copiar a voz do pastor. Agora, você pregar a mensagem do primeiro, não. Agora, é pecado você pegar a mensagem do pastor e dizer que é sua. Aí é pecado. Tem pessoas que não qualquer, pegam uma mensagem de Abílio Santana. Pega uma mensagem de Abílio Santana. Meus irmãos, minhas irmãs, eu estava dormindo nessa tarde e Deus me deu uma revelação. E me deu essa mensagem dormindo. Ele levando para 5 minutos, a mensagem está lá. Eu prego. Então, nós temos que estar muito atentos. Ele sempre vai pregar a mensagem de outra pessoa, um sermão. Ele não precisa falar que Deus revelou, não. A palavra, sim, Deus deu. Agora o sermão é de outro pregador. Eu não acho nada demais você chegar aqui, irmão. Quantas vezes o pastor Ingrinaldo, ele ministrou, eu gostei muito desse estudo. Eu vou compartilhar com vocês, porque ele ajudou muito. Isso não tem problema, irmão. Não é pecado. Eu dou muito estudo bíblico aqui, por livros que eu tenho dos outros. Eu vou compartilhar, irmão. Eu tenho uma lição aqui do pastor Josué Brandão. Vou compartilhar com os irmãos. Você também pode botar ideias no sermão dos outros. Você não precisa pregar o sermão todo dele, mas você vai tirar uma ideia, uma pregação dali, irmão. Eu já tirei várias vezes. Então tem muitos sermões. Enquanto você está lendo, você deve anotar os tópicos que te chamam a atenção, o que você vai utilizar mais tarde na sua pregação. Então, é bom você ler com a caneta na mão, com o papel na mão. Eu estou lendo o esboço, a história. Eu anoto, nem quero anotar. Eu anoto até na mão. Mais tarde
mas eu vou utilizar muitas vezes. Ontem mesmo eu utilizei algo que aconteceu aqui. Eu utilizei 3 fatores que tem que ter sermão. Primeiro, leitura do texto bíblico. Está aí. Os 3 fatos fundamentais do sermão. Primeiro, leitura do texto bíblico. Todos vocês têm aí na apostila, entendeu? Então está aí. Eu dei para cada um de vocês ela colorida, né? Se fosse preto e branco, seria pior. Então, nós temos que observar. Primeiro, leitura do texto bíblico. São 3 coisas que não pode faltar no seu sermão. São fundamentais. A leitura que você faz que dá autoridade e legitimidade no seu sermão. Ler com bom tom de voz, então, ler no máximo de 5 a 8 versículos. Grave isso aí. Eu colocaria hoje de 3 a 5 versículos. Outro fator importante: explanação do texto. Explique o texto de uma forma mais clara e detalhada. É aqui que muitas pessoas muitos pregadores mulheres pregadores. Por que, pastor? Ele explica o texto de forma mais profunda, ao invés de explicar o texto de forma mais profunda, melhor, não. Ele lê a palavra, fala 2 minutos, já começa, receba. Receba é o quê? Ninguém entendeu o que você está pregando aí. Nem começou a pregar, levanta a mão para receber, levanta a mão para receber o quê? Nós temos que estar atentos. O assunto tem que ser. Quando você está, muitas vezes, você tem 15 minutos que você está pregando, você está no corpo da mensagem. Então, aí muitas vezes, no meio ali, você pode levantar a igreja, como esposo, ficar o nome do Senhor, e tal, mas eu tenho que pegar o texto para que o povo entenda qual é o norte da mensagem. O que é que aquele sermão está ensinando as pessoas? Então tem que ter a leitura da Bíblia, tem que ter a explanação, a explicação do texto, depois a aplicação. Depois que você estuda o texto, você vai aplicar. É o que eu falo direto aqui. Você vai aplicar para a sua vida e para a vida dos outros. O que é a aplicação? É onde você aplica na sua vida e na vida dos outros, para a vida dos outros, Você acaba de aplicar para a sua vida. Isso é muito importante. Classificação dos sermões. Página 49. Preste bem atenção. Existem classificações de sermões. Sermões elaborados. Alguma dessas áreas aqui, presta atenção. Pastor, já preguei o sermão. Eu tenho certeza. Quantos já pregaram aqui? Quantos já pregaram? Levanta a mão. Tem gente que faz assim, nunca pregou. Você está aqui, todos já pregaram. Como pregar a mensagem do sermão? O sermão, muitas vezes você fez, você elaborou. Preste atenção. O sermão que você elaborou, ele tem que estar enquadrado num desses temas. Ou é um sermão doutrinário, ele ensina doutrina na igreja. Ou ele é um sermão evangelístico, que ele convence o pecador. Ou ele é um sermão missionário, que consentiu o crente a ganhar almas com Jesus. Ou ele é um sermão ético, que se trata de comportamento das pessoas, relacionamento, tratamento,
ou ele é um sermão devocional. É que ele tem intenção de levar as pessoas e buscar um relacionamento mais íntimo com Deus, consagrar mais, ler mais a Bíblia. Ele é um sermão pastoral, sermão devocional. O que é um sermão pastoral? É um sermão de conforto, de consolo. No momento difícil, vai passar, você vai vencer. Esse é um sermão pastoral, um sermão de conselho. Mas muitas vezes não, querido. As pessoas não têm esse sermão. Você precisa de ter. Todo pastor precisa ter um sermão de consolo. Porque às vezes as pessoas também precisam. Como escolher o texto? Como que eu vou escolher o texto? Escolha um texto a qual você tem habilidade com ele, você identifica, você já conhece. Tem texto na Bíblia, irmão, que você não vai conseguir pregar. O cara abre a Bíblia, fecha a Bíblia, não sai nada. Então você tem que pegar um sermão que você conhece para você pregar. Escolha um texto que você se identifica com ele. Segundo, evite escolher texto difícil de interpretar. O cara vai pregar pela primeira vez. Ele quer pregar um texto. Ele quer pregar mensagem polêmica, que vai trazer confusão. Então, tem que evitar esse tipo de texto. Dê preferência aos textos mais simples. Com o tempo você vai se aprofundando. Não se limite apenas só no Novo Testamento. Alguns pastores, obreiros, têm que pregar o Antigo Testamento também. São 66 livros que a Bíblia tem. Pregue o Novo e o Antigo Testamento. Não é o Velho Testamento, não. Então todo o seu sermão, você tem que encaixar Jesus dentro do seu sermão. Aí eu começo falando de Abraão, de Isaac, de Jacó, o sermão que eu estou pregando, mas Jesus fica por fora. Mas tem como eu trazer Jesus? A missão da igreja é falar de Jesus. Eu estou pregando sobre o piano, mas eu vou ter que colocar Jesus na minha sermão. Outra coisa, uma vez escolhido o tema, não mude mais. Você tem que mostrar claramente para as pessoas. Tem pregador que se arrebenta em uma pregação. Sabe por quê? Porque na hora de pregar a palavra, ele fala que o Espírito Santo mudou tudo. Não. Eu não vou falar que o Espírito Santo faz sim, mas quando o Espírito Santo faz, a pessoa não se torna. Não, pastor, não. Aí de repente ele começa a pregar, vai colocar tudo no Espírito Santo que ele se enganou. Porque ele se enrolou todinho. Porque não foi o Espírito Santo que mandou, foi coisa da mente dele. Olha o que faz o pregador mudar a mensagem em cima da mão. É porque ele é um preguiçoso. Ele não estudou o texto. Agora, se o pregador já escolheu o texto, Deus deu para ele, irmão, eu tenho que ter convicção. Então, não mude o texto que você vai pregar contra a prova. Leia o texto em várias versões bíblicas para você pegar melhor o que você vai estar aplicando para interpretação.
Isso é muito importante. Tem muitas traduções bíblicas, eu devo ter umas 12 por aí. Você precisa muitas vezes fazer um esboço. O que é um esboço? É a elaboração de um sermão, que, diga-se de passagem, é uma arte. Esboço é um bom sermão elaborado. O esboço surgiu por meio do estudo exegético, eu já falei. Então você tem que ter entendimento, interpretação do texto. O esboço bem ordenado, ele ajuda o pregador com as suas ideias. Mas muitas vezes as pessoas não. Muitas vezes a pessoa vem pregar a Bíblia aqui, ele marcou um versículo, esquece a Bíblia, fica toda a vida procurando a Bíblia. Por que não trouxe o sermão já preparado? Então o esboço ele vai te ajudar muitas vezes a ter mais clareza de ideias. Mas nem todo mundo pensa assim. Outra coisa aqui, para fazer o esboço ordenado, devemos separar alguns princípios. Primeiro, escute bem, preste atenção no que eu vou falar para vocês. Para fazer um esboço ordenado, tem que ter alguns princípios. Primeiro, ele deve corresponder ao tema, está aí. Ele tem que corresponder ao tema. Ele tem que estar relacionado ao tema que você deu para aquele esboço, para aquela mensagem. Ele deve corresponder também ao texto bíblico. Ele tem que estar relacionado com o textuário da mensagem que você vai pregar, do sermão que você vai pregar. Se você vai explicar aquele sermão, você vai ter que explicar onde que você leu. Ele tem que estar conectado com o texto bíblico que você leu. Tem que estar conectado com o tema, com o texto. Ele deve ser ordenado sequencial. Ele não pode ter embaralhamento. O que é, pastor? Porque muitas vezes ele está na sequência. Como você deve elaborar o sermão? Você vai crescendo o seu sermão, se aprofundando, lendo a palavra de Deus, procurando. Mas muitas vezes as pessoas só lêem o texto todinho. Então ele deve ter uma só ideia. Qual é essa uma só ideia? Tem gente que ele mistura, faz uma omelete no sermão. Ele começa falando de pão, daqui a pouco ele termina falando lá do machado de Elias. Se a ideia que hoje eu estou falando de salvação, eu tenho que falar de salvação. Eu tenho que procurar na Bíblia examinar a palavra de Deus. Eu tenho que defender aquela ideia que eu peguei ali. Outra coisa, o sermão deve estar gramaticamente correto. Não coloque nada espantoso. Tem gente que está pregando até bem, daqui a pouco começa a falar coisas que ninguém nem entende. Falta de coerência. Muita coisa está pegando uma palavra que uma pessoa falar que não sabe nem qual é o significado. Então você tem que estar atento a respeito disso. Eu falei que esses dias aqui, se eu fosse falar aqui, começar a pregar, começar a falar em grego e hebraico, eu ia falar um monte de palavras que ninguém ia entender. Eu ia chegar aqui, Salam Aleikum, Adamastê. Mas para que isso, irmão? Eu tenho
de mostrar o que é o natural, o sermão que a Bíblia quer transmitir para as pessoas. Então, tem pessoas que muitas vezes ele está pregando, até ali a mensagem dele está comum. Daqui a pouco, irmão, ele vira um raio e ninguém entende mais nada que ele está pregando. Entendeu? Eu nunca gostei desse tipo de filme, desses heróis aí. Não, pastor, não, são coisas absurdas muitas vezes. E também de pregador também, eu sou muito claro, eu também não gosto, não, pastor, não. Eu gosto e amo um pregador que traz uma história da Bíblia, que narra um texto, que eu vou entender o que ele está transmitindo para mim e para a igreja. Você não sabe como eu fico alegre quando eu vejo uma pessoa chegar aqui e pregar, entendeu? E trazer uma palavra que vai edificar a igreja. Nunca devemos misturar o tempo, né? Presente, passado, futuro. Então, muitas vezes as pessoas misturam os tempos, passado, presente, futuro. É isso que nós devemos pregar. Nós vamos aprender todo mundo como sermão, como faz o sermão. Por onde você começa a sermão? Se vocês têm a possibilidade, vocês vão ver como é que ele começa. O sermão você começa contando ele título. O que é o título? É o menor resumo do que você vai dizer. O título é o que chama a atenção. Existem pessoas que vão se interessar pelo seu sermão pelo título. O título que você escolheu para o sermão. Você escolheu um título que aquele título vai chamar a atenção. Por exemplo, se eu começo a mensagem assim, irmãos, 4 segredos da vida de Davi, que Golias não sabia. Isso é um tema aleatório que eu estou dando para vocês. 4 segredos da vida de Davi, Golias não sabia. Primeiro, Golias não sabia que Davi era um homem de Deus. Isso é uma suposição para vocês. Então, você viu que o tema chamou a atenção. Eu vou falar o primeiro segredo, as pessoas vão ficar esperando os outros 3 segredos. Tem gente que não se interessa por mensagem transmitida. Mas se você falou a mensagem transmitida, o pessoal aqui, eu mesmo sou assim. Não, eu quero saber quais são os 4 segredos. Então, o tema, o tipo de sermão, é o menor resumo. Não é necessário ele ser composto com a palavra do Cristo, mas com a palavra do predicador. Pode ser uma das últimas partes do sermão elaborado. Ou seja, você tem que marcar lá no Brasil do tempo, onde que é o tempo. Você está frisando ele. Aí você vai ter o assunto central, a conclusão, aí você vai criar um tema, desenvolver o tema daquele sermão. Outra coisa, o tema deve ser atraente, para chamar a atenção das pessoas. Mas tem pessoas que não entendem nada a ver. Irmão, hoje eu vou pregar sobre 10 lições que nós aprendemos sobre o fluxo de sangue. 10 lições, pastor. Você tem que, quando eu ouvir essas 10 lições. Então, isso aqui é uma suposição. O tema tem que ser atraente.
deve ser simples e objetivo. O tema não pode ser muito comprido, não pode ultrapassar 6 palavras. Olha o tema: da mão que fere à mão que cura, ou a sombra que cura. Aí, por onde eu vou começar? Fiéis são as feridas de quem? Da mão do mestre. Aleluia. Ou eu vou colocar um ponto, uma interrogação, uma exclamação aqui. Mas muitas vezes não, a pessoa pega um tema, ele dá um tema aqui para pesquisar, não tem nada a ver com o tema. O tema é muito importante. Você já fez o tema? Vamos para a introdução. A introdução do tema é a última parte do sermão a ser elaborado. A introdução é o prenúncio do que você vai estar ministrando, ligado ali no seu sermão. Então, primeiro você vai fazer um sermão. Eu já cansei de fazer, eu faço primeiro o esqueleto do sermão, depois eu venho colocando ele em ordem. E aí eu vou coloco ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4, ponto 5, ponto 6. Depois eu tenho que mudar muitas vezes. Então, a mensagem tem que estar ligada ao pensamento do sermão, a introdução, o assunto central. Então, o tema tem que estar tudo junto ali, tudo tem que se alinhar, não pode sair do texto. O assunto principal do sermão são, primeiro, conquistar a atenção das pessoas. É o tema e a introdução, são para chamar a atenção do auditório, das pessoas, com sua prática. Uma boa introdução é preparada, traz segurança para o pregador, traz liberdade, tranquilidade, firmeza na sua pregação dele. Então, tem pessoas que tomam tempo demais. Não faça promessa na sua introdução, irmão. Presta atenção. Eu já vi muitos pregadores que começam assim. Ele lê um texto, ele vai pregar. Meus irmãos, Deus me deu uma palavra que nesta noite as cadeiras vão voar. Eita glória! Jesus vai batizar tantos com o Espírito Santo. Está fazendo promessa. E talvez ele não possa cumprir. Quem seria com o Espírito Santo de Deus? Então você tem que ter cuidado. Quem batiza com o Espírito Santo é Jesus, não é você. Você não pode fazer promessa que você não pode cumprir. Irmão, eu vou adiantar o sermão que Deus me deu aqui. Eu quero adiantar para a igreja que a tampa da saleira hoje vai voar. Espera aí, irmão. Eu não posso prometer isso. Prometer batismo do Espírito Santo, milagre, né? E que vai haver retorno espiritual, vai descer o manto. O cara prega, está mais vazio que o lata velha. Desce nada. Então, essa pregação ela tem uma dramatização. Não pode ser. Tem pregador que eles começam a introdução dele contando a história. Alguns pastores começam contando uma história, depois que inventaram o texto bíblico. Tem vários pregadores, mas inventaram um texto e vai pregar
dentro ali da história que ele contou no começo. Pastor Ricardo Goldin, mesmo não, ele usa muito isso aí. Ele faz muito isso aí. Quando ele vai pregar, ele começa sempre contando uma história, mas aquela história vai ser encaixada no meio da introdução dele. Aí depois disso aí veio a argumentação dele. Então, meu irmão, o sermão é tema, introdução, assunto central. Então, essa argumentação é o assunto central. O assunto central, a divisão pode ser em tópicos. A divisão em tópicos, muitas vezes entra, se você não souber, vai entrar palavras soltas que não está conectada. Tem que estar conectada. Vou tornar a repetir. Eu posso pregar os 4 segredos que Davi possuía para enfrentar Golias. Davi não sabia. Aí eu vou explicar a introdução quem era Davi. Aí depois eu venho o primeiro segredo. Qual são os primeiros segredos que eu falei? Que Davi não sabia. Era homem de Deus. Já foi o primeiro tópico. Agora eu vou explicar o que é ser um homem de Deus. Por que nós devemos ser um homem de Deus? Eu disse que Davi é um homem de Deus, não expliquei. Por que nós também temos que ser um homem de Deus? Aí já foi o primeiro tópico, por quê? Segundo, segredo de Davi. Possuía, qual é? Davi era um homem de guerra. A Bíblia diz que ele era um homem de guerra. Aí eu vou explicar o que é um homem de guerra. Aí depois eu vou aplicar. O homem de guerra pode ser isso, pode ser aquilo, pode ser aquilo. Todo homem de guerra faz assim, assim, assim. Por que nós temos que ser homens de guerra? Mulheres de guerra. Porque assim, assim, assim. Então, são as divisões dos tópicos que tem que estar conectado para você não se perder. A argumentação é o corpo do sermão, é o meio do sermão, é a parte que tem pontos e até subpontos depois do tópico. Naquele tópico você pode criar mais 3 subtópicos. Mais 3 subtópicos são as missões. Aí depois do terceiro tópico, você vai trazer mais 3 subtópicos. Aí depois o último tópico. Depois mais 3 subtópicos para encerrar. Eu tenho certeza que vocês participando, lendo, vocês vão aprender isso. Muitas vezes a parte do tópico pode ser dividida em tópico e subtópico. Então, conforme eu vou analisando, vou desenvolvendo meus sermões, Deus vai te dando ilustração, Deus vai te dando sabedoria, desenvolvimento do seu sermão. Tem que ter explicação do seu sermão. Você muitas vezes vai trazer uma ilustração, você vai trazer um testemunho, mas a cereja mesmo do bolo é o testemunho ou ilustração que você vai trazer dentro. Aí você vai aplicar para as pessoas ouvirem. Aí você vai saber por que você precisa muitas vezes. Há textos bíblicos que muitas vezes já sugerem divisões. Observe essas pessoas escreverem. Há texto bíblico que já vem dividido. Nem tópico pode ter mais que uma ideia. Tópico pode gerar subtópicos. Então, se eu tenho um tópico
Primeiro segredo da vida da vida, subtópico. Eu posso gerar mais 2 subtópicos. São linhas abaixo daquele tópico. Isso pode ajudar a reforçar a ideia. Então, o subtópico deve explicar os tópicos. Ele tem que explicar a lei. Tem que estar concluindo sim daquele tópico. Então, um conjunto de tópicos deve complementar a sua mensagem. Também você não deve exagerar. Tem tópico, o camarada fica 20 minutos ali, não sai dali. Você tem que colocar tópico 1, tópico 2, tópico 3, tópico 4. Entendeu? Agora, eu fico com um tópico só meia hora falando só da mulher de sangue, nunca sai dali, nunca sai. Sabe o que é isso? Volta a estudar a palavra de Deus. Aí depois de tudo isso aí, para encerrar, tem a conclusão. A conclusão da sua pregação, desfecho da sua pregação. Então vamos lá. O sermão tem tema, introdução, assunto central dos tópicos, e cada tópico tem subtópicos, suas linhas. Depois vem a conclusão. A conclusão é o encerramento da pregação. Está aí na página 55. Então, ela deve ser breve e objetiva. A conclusão. Ela pode ser um resumo de tudo que você falou. Ela pode ser feita também como uma interrogação. Ela pode ser feita com um louvor, e com um apelo, mas que esteja enquadrado dentro da mensagem que você pregou. Isso é muito importante, irmãos, vocês saberem disso. Eu vou fechar aqui, irmãos, fazendo um resumo aqui da minha mensagem. O que a pessoa vai levar para casa para aquele sermão? Aí, outra coisa, no apelo dele, você tem que fazer um apelo sem apelar. Não fica implorando para ninguém, não. Quer ter empurrando ninguém para aceitar Jesus. Você pode até existir, chamar, a Bíblia, ela dá direito disso aí. Mas muitas vezes as pessoas não se sentem bem, entendeu? Ele vem na igreja e fala, não vou mais naquela igreja não, porque aquele pastor insistiu demais para me aceitar. Quando eu quiser aceitar, eu aceito. E nós sabemos que quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus. Alguns ficam ameaçando a pessoa, vem hoje, que amanhã pode ser tarde, estou vendo o Espírito da morte liberando você, e tal, não sei o quê. Para com isso, irmão. Nós estamos em um curso de oratória para nós aprender. Se o Espírito Santo de Deus não convenceu o homem, ninguém mais convence o homem do pecado. Aleluia. Glória a Deus. Então, aí na apostila vocês têm os exemplos de sermões. Olha aí, vocês vão ver. Um exemplo de sermão, preste atenção. É por isso que eu passei para cada um de vocês, a apostila para cada um de vocês. Isso aqui é um exemplo de sermão que eu vou falar para vocês. Qual é o tema desse sermão? Ali está o texto bíblico. É assim que você vai montar o sermão. Primeiro, tema. Segundo, texto. Terceiro, a introdução. Já que eu vou falar, eu vou explicar um pouco. Hebreus capítulo 6, o que eu vou falar? A introdução.
Estou entrando no assunto central agora. Qual é o assunto central? A argumentação do desenvolvimento. Ponto 1. Primeiro ponto. E aí eu vou falar sobre a fé de Abraão. Quais são os subtópicos desse primeiro? Quais são os subtópicos? Sua fé demonstra renúncia. Segundo subtópico, sua fé crê no impossível, ou seja, na ressurreição dos mortos. Aí eu vou explicar para as pessoas sobre esse texto aqui. Vou explicar sobre a história de Abraão, sobre a fé, sobre por que ele é o nosso pai da fé. Aí depois eu vou para o segundo tópico. Qual que é o segundo tópico? A fé da mulher de fluxo de sangue. Aí eu vou falar. Primeiro subtópico. A fé demonstra ação. Essa mulher foi tocada nas obras do mestre. Demonstrou ação. Segundo, a sua fé vence os obstáculos. Ela venceu toda aquela multidão. Olha o segundo subtópico para você ver como é importante. A conclusão. O que eu tenho na conclusão? É necessário que os que de Deus se aproximam creiam. Eu estou trazendo uma conclusão, aplicando. Nós precisamos crer. Nós precisamos que os que se aproximam de Deus creiam na sua palavra, creia no seu Filho, creia no Espírito Santo, o Espírito Santo é real. O Senhor está conosco. Aí depois vamos convidar os ouvintes para largar a incredulidade e crer em Jesus. Então esse é o apelo final. Você pode fazer. As pessoas podem ver essa transformação através do seu sermão. Então, vamos lá. Ponto. Argumentação do desenvolvimento. Assunto central também daquilo ali. Conclusão. O parágrafo 6, o apelo. Está todos os pontos ele detalhar para vocês. São 6 pontos. Então, ponto, pênalti. Terceiro ponto, introdução. Quarto ponto, assunto central. Quinto ponto, conclusão. Sexto ponto, apelo. Essa é a forma correta de você fazer um sermão bem elaborado. Então, faça desse jeito, você vai ter êxito na sua mensagem. Mas faça isso aí, do jeito que eu estou falando aí, e domingo eu te dou a oportunidade, no dia, você pregar, pregue assim, você vai ver a diferença. Você vai ver como as pessoas vão se reagir, como as pessoas vão entender, vai falar, aquele camarada trouxe uma palavra muito boa, né? Ou elegante, como nós ensinamos aqui. Mas para isso, meu irmão, é importante, é muito importante que você faça do jeito que está aqui. Vamos falar aqui na última página, 57. Classificações dos sermões. As obras homiléticas diferenciam 3 tipos de sermões. O sermão temático. O que é o sermão temático? Que também chama sermão do segundo tom. É o sermão cujo argumento resulta do tema, independente do texto. Mas existe outra classificação do sermão, o sermão textual. É o sermão tirado do texto. Né? Há uma diferença aqui, irmãos. Os 4 segredos do
de Davi, eu estou tirando do tema esse sermão. É um sermão temático. Então, existe esse sermão que você vai tirar do texto bíblico. Então, você tem que dar também, querido, se alinhar esse texto aqui, observa aqui, ó, o sermão expositivo, cujo argumento gira em torno de exposição da exegese, completa o texto bíblico para pauta. E é quando você vai pegar e por todo mundo pregar o Evangelho, fazer o sim em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Espírito Santo está conosco todos os dias até a consumação do século. Então isso aí é palavra com palavra dentro do Espírito. Esse é o sermão expositivo. Você vai estar expondo o que você leu e sem exegese completa. Então existem 3 tipos de sermões. Vou tornar a repetir para você. As classificações de sermão estão ali. Sermão temático, é tirar o assunto, tema, top. O sermão textual são tirados do texto bíblico. O expositivo é aquele que você pega um trecho da Bíblia e vai mostrar o significado de cada palavra. Então Jesus está dizendo, ide por todo mundo. O que quer dizer ide? O que Jesus quer falar com isso? Você vai ter que explicar para as pessoas. Esse é o sermão expositivo. Sermão temático é um sermão tema. Então é um sermão que vai gerar em torno de um assunto. Eu vou falar sobre aquele assunto. Eu vou falar sobre a obra da evangelização. Eu tenho que falar ali, onde Jesus vai falar com o seu discípulo, fazer a comissão do seu discípulo para ir evangelizar. Então isso é importante para cada um de nós. Agora tem pessoas que não, ele pega um sermão desse, um sermão temático desse aqui, que Jesus manda aí por todo mundo, quando pensa que não, ele está lá botando Noé nos animais, que não tem nada a ver, irmão. Então você tem que pegar, colocar em prática. Nós estamos aqui em um curso oratório, você precisa de colocar em prática. Não, eu estou pregando a respeito de arrependimento, o meu sermão é arrependimento. Ele tem que estar aqui, dentro do arrependimento. Eu tenho que falar aqui como João falou, arrependei-vos. O que ele falou? Galera aqui, o que ele não falou? Arrependei-vos, raça de víbora. Mas as pessoas muitas vezes não. Ele pega um sermão, está na página 57, irmão. Aí, ele pega um sermão e o assunto sai do sermão, não tem nada a ver com o sermão. Então, que Deus possa estar nos abençoando poderosamente em nome de Cristo Jesus. Hoje, nós não vamos tomar muito tempo. Você vê claro, irmãos, estou com a garganta mesmo, mas na 4ª aula nós vamos estar falando algo muito importante, a classificação do sermão, sermões temáticos, sermão textual, sermão expositivo, sermão, exemplo de sermões, Pastor, aqui nós vamos deixar mais claro para vocês o que nós estudamos hoje. Nós vamos aprofundar mais do que nós estudamos hoje, na nossa 4ª aula, entendeu? Então é muito importante. E eu gostaria que vocês, por favor, o nosso curso é de 65 horas. Por que 65 horas?
porque você, com a sua apostila, você vai ter tempo para você estudar, irmão. Não é só pegar lá e estudar, não. Você vai pegar a sua apostila, vai estudar, e aqui mesmo, muitas vezes, então que você lendo, você está lendo a sua apostila, você vai tirar muita conclusão e muitos temas de mensagem também ao mesmo tempo. Entendeu? Mas tem pessoas que não, né? Não, já fiz isso. Não. Essa apostila é para você mastigar ela, você alimentar com ela. Então, você não pode perder. Então, que Deus possa abençoar de cada um de vocês, irmãos, em nome de Cristo Jesus. Amanhã, se Deus quiser, nós vamos estar retornando aqui. Você que vai estar, principalmente meus alunos, eu gostaria que depois de mandar essa aula para vocês, vocês façam uma live lá, estamos ajudando, e divulgue para as demais pessoas. As nossas aulas são gratuitas, não é paga. A única coisa que você vai pagar é o seu certificado, né, da faculdade, emitido na faculdade, com o selo do MEC. Mas as nossas aulas estão lá de graça para as pessoas. Então nos ajude em nome de Jesus. Pastor, eu não vou pegar o certificado, né? Esse certificado, talvez você não saiba, irmão, abre porta para muitas pessoas. Talvez você não saiba, esse mesmo curso de oratória que eu estou dando aqui, esse mesmo curso que eu estou dando aqui de oratória, esse mesmo curso vale para empresas. Assim como você dá para a igreja, você também pode dar para a empresa. Uma empresa pode te chamar para você dar um curso de oratória, né? Eu estava observando domingo, né? Camarada Plim, né? Eles estavam falando a respeito do curso de oratória, né? Eles estavam falando a respeito do curso de oratória. O Mion, Marco Mion, entendeu? Então, querido, nós precisamos de ter. Você muitas vezes pode ser convidado a dar um curso de oratória de uma empresa, mas você precisa tem que ter um certificado, um reconhecimento. Você precisa ter conhecimento, porque o que é aplicado aqui para a igreja, você pode aplicar também lá na vida secular para as pessoas. Mas para isso você precisa ter conhecimento, né? Então, querido, é o único curso de oratória, por esse preço, R$200 no centro MEC, é o nosso Instituto Encontro com uma Vida, né? O nosso telefone é 27 99 99 855 14. Que Deus abençoe a cada um de vocês, e a semana que vem nós vamos iniciar um curso de missiologia, também é o único no Brasil, reconhecido pelo MEC, com extensão de uma faculdade, reconhecido pelo MEC, pela FACEL e o Instituto Encontro com a Vida. Então não deixe de ligar para o nosso telefone 27 99 99 855 14. Que Deus abençoe de cada um de vocês, em nome de Cristo Jesus. Muito obrigado, em nome de Jesus. Deus abençoe, a paz do Senhor para todos.